Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre os fundamentos para projetar iluminação. Tudo bem com vocês? Deixa eu só colocar aqui um comentário. Como vocês estão? Me digam, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, está tudo certinho com o áudio e com o vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Excelente semana, excelente segunda-feira para todos vocês. Agora fixei o comentário. Olá, Rafael, bom dia. Flávio, bom dia. Karina, Sânia, Silvia. Weder, bom dia. Aline, bom dia. AC Porto, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nós estamos inaugurando hoje a semana de aquecimento para o intensivo Iluminação na Prática. O intensivo é um curso de quatro dias, que é uma verdadeira imersão para você ganhar mais segurança, conseguir falar, entender melhor a iluminação, conseguir explicar para o seu cliente de forma mais consistente, com mais domínio, o que é iluminação, o que você está propondo, o porquê de cada coisa, evitar os principais erros de iluminação, que existem erros, e eu já vou adiantar aqui, existem erros que são tidos como padrão de iluminação no mercado. Muitas pessoas nem se dão conta disso e continuam replicando esses erros em seus projetos simplesmente porque todo mundo faz. Mas quando você para e analisa, fala, puxa, isso aqui realmente não faz sentido algum. Então, nesse intensivo, a minha proposta é que você consiga pensar fora da caixa, deixar de cometer esses erros e não apenas desenvolver projetos corretos, mas também desenvolver projetos únicos, projetos que são realmente diferenciados e não simplesmente ficar replicando as coisas que a gente vê na internet, que alguém diz que pode ser feito em um projeto, tá? Até porque o objetivo, claro, né, do nosso trabalho, por mais que a gente ame a profissão, o objetivo é ter um ganho financeiro, é ter uma melhor qualidade de vida, né? Ter como que eu posso dizer? Ser bem sucedido, não apenas em termos de reconhecimento, mas também em termos de faturamento. E quando você trabalha bem com a iluminação, isso acontece de uma forma muito mais tranquila, porque o seu cliente passa a ter uma experiência de projeto totalmente diferenciada. E neste momento ele passa a te indicar para outros potenciais clientes. Isso faz com que você aumente a sua carteira de clientes e também que o cliente escolha o seu projeto, né, o seu serviço, porque é você, porque ele quer o trabalho que só você faz e mais ninguém, e não simplesmente por preço. Então eu tenho vários alunos, né, que relatam para mim que depois que aprenderam iluminação, começaram a ter o seu trabalho indicado justamente pela iluminação e serem reconhecidos por conta disso. Isso é algo totalmente um divisor de águas para quem trabalha com projetos, porque a gente sabe que a indicação é uma parte muito importante. Portanto, ter esse trunfo vai fazer toda a diferença aí na carreira. Então, o que a gente vai aprender na semana que vem? Como ter mais facilidade, mais agilidade para desenvolver projetos de iluminação, como ter mais autonomia e mais confiança para projetar e também como fazer um projeto que atenda bem ao seu cliente, que tenha um bom custo-benefício e que tenha uma boa qualidade e também que seja eficiente, tá? Eu vou abordar todos esses pontos do intensivo. O intensivo vai acontecer a partir de terça-feira que vem, dia 28, às 19h07 no meu canal do YouTube. Vai ser dia 28, 29 e 30, ou seja, terça, quarta, quinta, e também no domingo, no dia 2, tá? Vão ser 4 aulas ao todo no intensivo. Cada aula tem uma temática, cada aula tem vários tópicos que a gente vai abordar, então fique atento. Se você ainda não se inscreveu, é só você clicar no link que tá na minha bio, ou também é esse link que esse site que eu deixei no comentário fixado aí
aí onde você pode ver, jupasqualine.com. Então você pode digitar facinho no seu navegador, você entra, faz a sua inscrição, você recebe o PDF com toda a organização do evento, tá? Por e-mail, e também você tem a possibilidade de entrar no grupo do WhatsApp, que lá no grupo a gente consegue, né, ter uma comunicação ainda mais rápida, mais ágil, e aí você recebe não apenas o PDF, mas também todos os links das aulas, em todos os dias das aulas, né? O lembrete antes, o link com antecedência para você não correr o risco de perder, tá? Então, como eu comentei, esta live que eu vou fazer hoje é uma live de aquecimento e essa semana nós teremos live de aquecimento todos os dias, de segunda a sexta às 9 horas da manhã. Cada dia será um tema diferente e a proposta aqui é que eu traga alguns pontos que vai fazer com que você já chegue na semana que vem do intensivo com um maior domínio, né? E você consiga ter um melhor aproveitamento de todo o conteúdo que vai ser dado na semana que vem. Então, em hipótese alguma, essas lives dessa semana substituem o intensivo, até porque são lives curtas, né? Sobre temas bem específicos, mas elas ajudam, fazem com que você tenha mais tranquilidade e tenha um melhor aproveitamento de todo o conteúdo que vai ser dado na semana que vem. Essas lives dessa semana eu tô fazendo de manhã, então eu sei que é um horário, nem todo mundo pode, né? É um horário um pouquinho mais complicado. Não fique preocupada, se você não conseguir assistir ao vivo, a live vai ficar salva aqui no meu perfil, todos os dias você consegue assistir depois. Mas é claro, se você puder assistir ao vivo é mais legal, você consegue interagir comigo, deixar as suas dúvidas e nós conseguimos ter um momento aqui ainda mais rico, tá? Então, falando nisso, você pode deixar a sua dúvida, se você tiver algum ponto aqui que quiser trazer para discussão durante a live. Claro que você pode escrever nos comentários, mas é melhor para mim se você puder deixar aí onde está na sua tela esse símbolo do pontinho de interrogação. Isso porque a dúvida fica organizada, né? Fica ali armazenada, eu consigo acessá-la em qualquer momento sem perder. Se fica nos comentários, ela vai subindo e depois pode ser que eu a perca e não consiga mais responder, tá bem? O tema da nossa live de hoje, então, é sobre os fundamentos que você precisa dominar para começar a projetar a iluminação do absoluto zero. E os fundamentos, antes da gente falar em fundamentos técnicos, em questões técnicas, eu falo sobre o olhar que a gente precisa ter, né? Sobre a abrangência desse projeto de iluminação. E a abrangência do projeto, ela passa por 3 grandes áreas que não podem ser ignoradas e precisam ser avaliadas em conjunto. A primeira área, né, que faz parte desse grande fundamento técnico, desse fundamento de projeto, é o das necessidades humanas que precisam ser supridas quando a gente fala em projeto de iluminação. O que eu estou falando das necessidades humanas? Por exemplo, a visibilidade de que eu preciso para o correto desempenho de tarefas. Se eu estou desenvolvendo, se eu estou fazendo um projeto de iluminação, por exemplo, para um corredor, claro que eu preciso enxergar bem esse piso, eu preciso ter uma boa noção espacial desse corredor para que as pessoas caminhem e não possam se acidentar. Se tiver de repente um objeto no chão, se tiver um degrau em algum momento, né, consigam ter uma boa visibilidade para não sofrerem nenhum tipo de acidente. Mas será que quando eu estou fazendo um projeto de um corredor, eu preciso da mesma quantidade de luz do que se eu estiver fazendo um projeto, por exemplo, para um escritório, em que as pessoas anotam coisas à mão, digitam no computador, estão o dia todo lendo ou escrevendo ou mexendo numa planilha? O nível de iluminação que eu preciso é totalmente diferente. Porque quando eu estou andando, né, se eu estou falando num corredor, é um local que nem é um local de permanência, né, um local de circulação, em que você vai ver, sei lá, objetos grandes no piso, ou um degrau, são coisas grandes e a pessoa só está passando ali. Agora, se a pessoa está trabalhando, ela fica 8, 10, 12 horas por dia naquele local, lendo, ela precisa de uma quantidade de luz mais elevada, para que ela tenha mais conforto visual, para que ela consiga ter mais, para que os olhos não fiquem cansados. Quando você está lendo ou está fazendo alguma atividade num local que o nível de iluminação está muito baixo, você começa a ficar com os olhos, com a vista cansada, dor nos olhos muitas vezes, né? Mas mais do que isso,
a gente está falando não só do nível de iluminação, mas também das características, né, da qualidade dessa iluminação. Ou seja, se essa é uma iluminação que é confortável para os olhos, se eu tenho um nível de iluminação adequado em todo o ambiente, não adianta nada eu ter um nível de iluminação adequado aqui em cima da minha mesa e aqui ao lado já estar escuro, porque aí a minha vista fica muito mais cansada. Quando fica claro, escuro, a pupila fica ampliando, dilatando e ficando menorzinha. Então, a todo momento a gente precisa avaliar qual é a característica da iluminação, qual é o resultado de que eu preciso, para que as pessoas tenham a correta visualização do espaço e possam desempenhar suas tarefas de forma tranquila, com conforto, com segurança. Tudo isso é muito importante. Então, a gente está abordando aqui as necessidades humanas. Outro ponto relacionado a isso também é o conforto visual, que eu mencionei aqui brevemente. Quando eu tenho uma fonte de luz que tem um brilho muito forte, essa fonte de luz está direcionada para os meus olhos, isso faz com que aconteça um fenômeno que a gente chama de ofuscamento, ou aqui em Portugal é chamado de encandeamento. O que significa isso? Que é um brilho excessivo que ele incomoda os olhos. Ele pode ser um ofuscamento somente incômodo, né, que já é ruim o suficiente, mas que pode causar dor de cabeça, fadiga, ou ele pode até mesmo ser um ofuscamento inabilitador, ou seja, ele é tão forte, ele é tão intenso que ele me impede de desempenhar alguma atividade. Quando a gente está dirigindo, por exemplo, e vem um carro no sentido contrário com farol alto, esse ofuscamento é um ofuscamento inabilitador, você nem consegue continuar com os seus olhos naquele sentido, né? Naquela direção. Você tem que virar os olhos para o outro lado para aquilo não te machucar e até pode te cegar por alguns instantes. Esse é um ofuscamento muito mais sério. Então, num ambiente de trabalho ou no ambiente residencial, no ambiente de descanso, em todos os ambientes, a gente precisa avaliar esse ofuscamento. E a depender do tipo de ambiente, a depender da atividade que é desempenhada ali, existe uma tolerância maior ou menor ao ofuscamento. Então, voltando ao exemplo do corredor, se eu tiver ali uma fonte de luz com um ofuscamento um pouquinho mais elevado, não há tanto problema porque a pessoa só está de passagem, ela não está trabalhando ali, ela não vai ficar ali por um tempo. Agora, num ambiente de trabalho, sim, existe um problema. Ou no ambiente de descanso, no quarto, ter uma fonte de luz ofuscante é altamente prejudicial. Então, esse é outro ponto que está ligado diretamente às necessidades humanas. O terceiro ponto, que a gente vai falar sobre isso bastante na primeira aula do intensivo, é o da comunicação social. Então, a iluminação, a característica daquela luz tem a capacidade de comunicar coisas às pessoas que vão ocupar aquele espaço. Então, o tipo de luz que você usa, por exemplo, para um restaurante romântico, não é o mesmo tipo de luz que você usa para um bar, né? O nível de iluminação, as características dessa luz são diferentes, porque você tem públicos diferentes, o comportamento das pessoas é diferente naquele espaço, as pessoas têm expectativas diferentes, tudo isso está relacionado aí ao pilar, né? A esse grande fundamento que é o das necessidades humanas, que também está ligado ao de humor e atmosfera, ou seja, que atmosfera, que características eu quero emprestar a esse espaço através da iluminação. Eu quero gerar um ambiente que seja mais misterioso, que seja mais romântico, que seja excitante, né? Que seja multissensorial. Eu posso fazer coisas muito diferentes. Mas aí, claro que eu sempre vou ter que fazer aquela pergunta: quem é meu público? São crianças? São jovens adultos? São idosos? Qual que é a ideia? O que eles vão fazer naquele espaço? Tudo isso precisa ser avaliado. Depois a gente fala também da questão da saúde, segurança e bem-estar, que, claro, está ligado intimamente à questão das necessidades humanas. Então, a pensar a saúde, a segurança e o bem-estar estão conectadas a qualquer tipo de ambiente, né? Eu posso ter isso pensando num ambiente interno de trabalho, numa fábrica, por exemplo. Eu posso ter isso pensando numa rodovia.
Posso ter isso pensando numa praça, numa via pedonal de acesso para um prédio. Ou seja, essa segurança, ela vai desde eu desempenhar minha atividade com precisão, sem comprometer a minha integridade física. Eu preciso cortar alguma coisa, eu vou manusear materiais quentes, materiais cortantes. Ou isso pode ser também uma segurança patrimonial, uma segurança contra agressores, contra alguém que vai roubar algo, né? Vai te roubar, vai te assaltar, alguma coisa do gênero. E a iluminação tem um papel protagonista nessa segurança. Tanto é que muitas vezes, né, a gente fala, puxa, essa rua aqui tá escura, ela não me transmite sensação de segurança. Se você estiver andando na rua à noite sozinha, principalmente mulher, né, mas mesmo os homens, se estiver andando na rua à noite, tiver duas ruas para andar, uma rua bem iluminada e uma rua mal iluminada, por qual rua você vai escolher? Se as ruas são exatamente iguais, a gente vai na rua bem iluminada, porque isso nos transmite maior sensação de segurança. Então, ela tá ligada à segurança em si, que é obviamente, né, existe uma probabilidade muito maior de ter ali uma abordagem numa rua mal iluminada do que numa rua bem iluminada, e existem diversos estudos a respeito disso, não à toa as cidades investem em iluminação. Não é só a questão da segurança, né, de dirigir um carro e etc., mas também ela transmite uma sensação de segurança, uma sensação de mais bem-estar. E isso é importantíssimo, né? A pessoa se sentir mais tranquila ali naquele ambiente. E por último, mas não menos importante, a questão também estética. Então, quando a gente fala de segurança, de iluminação funcional, de todas essas coisas, a estética algumas vezes ela pode ficar meio num segundo plano, falando, tá bom, o importante é ter uma luz funcional, é ter uma luz que traga segurança, mas não, a estética, ela tá totalmente relacionada ao nosso bem-estar, a gente fica mais feliz, mais satisfeito, né, a gente tem uma sensação maior de bem-estar quando existe uma harmonia estética, quando as coisas são bonitas, né, o belo é algo que faz muito bem pra gente. Então, isso também está ligado diretamente a esse primeiro pilar, a esse primeiro conjunto de coisas que é o das necessidades humanas. O segundo conjunto de elementos que a gente também precisa abordar com a iluminação é o da economia, eficiência energética e meio ambiente. Então, quando a gente fala com iluminação, quando a gente fala sobre iluminação, em que momento que isso está relacionado, né? Primeiro, sobre a instalação. A gente precisa pensar nos detalhes de instalação, na viabilidade de instalação. Não adianta nada eu fazer um projeto maravilhoso, aquilo ali não pode ser executado, não tem possibilidade, né, física de ser executado. Eu preciso pensar quando eu estou fazendo o meu projeto, eu quero criar um efeito de iluminação X. Esse efeito de iluminação vai sair de determinado painel, vai sair de determinada marcenaria. Tá, mas como aquela fonte de luz vai estar instalada naquela marcenaria para criar aquele efeito X? E mais do que isso, essa fonte de luz vai estar instalada ali. Mas e quem chegar perto dessa marcenaria? Ela vai ver essa instalação, isso vai ficar aparente, dá pra gente esconder. Esteticamente, como que isso vai ficar, né? Não só em relação ao efeito, mas também à instalação em si. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que parte do projeto de iluminação, e uma parte importantíssima, é o desenvolvimento dos detalhes de instalação, que é quando a gente leva para o desenho de que forma que aquele perfil, por exemplo, vai estar instalado naquela marcenaria, de que forma que a iluminação vai estar instalada na sanca, quais são as dimensões dessa sanca para que eu tenha uma boa saída de luz e um bom aproveitamento dessa iluminação. Tudo isso faz parte, até também para que não haja desperdício, né? Desperdício de material, instalar uma coisa que não fica legal, que aí o cliente fica frustrado, ou então ele vai querer refazer e aí pega tudo aquilo e joga fora. É totalmente contra um pensamento pensando na economia, na eficiência energética, né? Então essa instalação é muito importante. Segundo, manutenção. Como será feita a manutenção desses equipamentos ao longo da vida? Eu preciso garantir que os equipamentos de iluminação que estão sendo instalados vão operar sob as condições ideais para que eles tenham a sua vida útil maximizada.
Se eu pego uma fita LED, por exemplo, ela tem uma vida ali prevista, né, de 15, 20 mil horas, mais ou menos. Mas se você instalar essa fita LED da forma inadequada, ela não vai viver 15, 20 mil horas. Ela vai viver muito menos, ela vai queimar antes. E aí a gente tá falando novamente de desperdício, tá falando novamente de tudo que é contra a sustentabilidade. E mesmo que você não seja uma pessoa, mesmo que você não se apegue tanto a essa questão de sustentabilidade, poxa, o seu cliente vai ter um gasto, né, um custo, novamente, num curto período de tempo. E não é isso que ele quer. Não é para isso que ele está nos contratando. Ele quer ter o projeto bonito, executado, bem feito, não somente hoje, mas ao longo de um grande período. Ele está fazendo um investimento ali. Isso é algo também muito importante. Depois a energia, ou seja, o consumo de energia. Claro que com os LEDs, o consumo de energia de uma instalação de iluminação é muito mais baixo do que se a gente utilizasse as tecnologias convencionais, as tecnologias mais antigas, né? Uma lâmpada halógena, uma lâmpada fluorescente, enfim. Mas, mesmo assim, existe diferenças de eficiências de iluminação, eficiências energéticas entre os equipamentos de LED. Então, eu posso ter um equipamento que tem uma eficiência, por exemplo, de 100 lumens por watt. Isso quer dizer que a cada 1 watt que ele consome, ele emite 100 lumens. Ou seja, se esse equipamento consome 10 watts, ele vai me entregar para o ambiente 1000 lumens, porque para cada ele me entrega 100 lumens, tá? Então, é um equipamento que tem uma eficiência de 100 lumens por watt. Mas se eu tiver um equipamento que tenha 200 lumens por watt de eficiência, para os mesmos 10 watts que ele consome, ele vai me entregar 2000 lumens. Ele vai me entregar o dobro do que o primeiro equipamento. E essas divergências existem, a gente precisa prestar muita atenção. Então não é assim somente, porque é LED é tudo igual, é LED pode colocar. Não, existem qualidades diferentes no mercado, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Claro, avaliar também não somente o consumo de um produto em específico, mas o consumo da instalação como um todo, de que forma maximizar essa economia de energia. E por último, a questão relacionada ao ambiente, ou seja, os impactos ambientais. Existem luminárias hoje em dia que elas são quase que 100% recicláveis. Existem produtos que, por exemplo, a lâmpada fluorescente tubular, mesmo a fluorescente compacta, ela tem mercúrio na sua composição, que é um metal pesado e altamente, ela tem uma capacidade de contaminação muito grande. Por isso que ela tinha um descarte adequado, você não podia jogar no lixo comum, tinha que jogar em locais específicos para que esse mercúrio fosse tratado e não contaminasse lençóis freáticos e assim por diante. Com o LED, a gente já não tem essa preocupação de metais pesados, mas ainda assim é um componente eletrônico, então existe toda uma avaliação de como que vai ser esse descarte, né? Cada vez mais a nossa sociedade caminha para componentes eletrônicos de uma forma geral, e esse descarte precisa ser bem observado. Por isso que a gente precisa trabalhar com produtos que tenham a maior vida útil possível, né? Se houver possibilidade de trabalhar com produtos que tenham uma possibilidade de reciclagem, é melhor também. Então, toda essa questão de descarte, reciclagem, manutenção também precisa ser observado. Então, o segundo pilar, né, o segundo grupo aí de assuntos que a gente observou é o da economia, eficiência energética e meio ambiente. E o terceiro, que vai compor todo esse cenário, né, dos fundamentos que a gente precisa observar ao fazer projetos, é o da arquitetura. Então, a gente olhou primeiro das necessidades humanas, o segundo é o da economia e eficiência energética e o último é o da arquitetura. Ou seja, forma, composição, estilo, que características que eu quero emprestar para o ambiente através do uso da iluminação. Eu tenho um ambiente que já tem um estilo industrial, a iluminação precisa conversar com isso. Ela precisa estar bem integrada e coerente naquele ambiente. Agora, se eu tenho um ambiente que tem um estilo clássico, faz sentido colocar ali um monte de trilho com spot preto emprestando esse estilo industrial? A menos que seja um contraste proposital que você esteja causando, que é bem difícil de fazer e ficar legal, é possível, mas é difícil, muito provavelmente vai dar errado.
né? Então, essa avaliação do ambiente, por isso que um projeto de iluminação, a gente não pode simplesmente pegar uma planta e sair desenhando pontinho. Poxa, mas como vai ser esse ambiente, né? Quais serão as características, os acabamentos, qual é a aparência geral, a atmosfera que eu quero proporcionar para o meu cliente, para as pessoas que vão ocupar aquele espaço. Essas são perguntas essenciais que precisam ser avaliadas, né? Precisam ser feitas e bem compreendidas logo no início do projeto para que a gente consiga projetar da forma mais adequada. Depois, normas e regulamentações. A gente precisa seguir as normas. Por isso que cálculo de iluminação é essencial. Já ouvi algumas pessoas falando, não, a iluminação a gente faz com sensibilidade, não precisa de cálculo. E isso, infelizmente, é uma grande inverdade. Por quê? Eu preciso seguir o que a norma estabelece. Principalmente quando a gente está falando num ambiente de trabalho, eu preciso ter, por exemplo, num escritório, 500 luxos de nível médio. Eu preciso ter pelo menos 0,6 de uniformidade. Eu só posso ter até 19 de UGR. Tá, como é que eu vou chegar nesses números se eu não estou nem fazendo cálculo? Eu preciso calcular. Esse cálculo pode ser feito à mão, pode ser feito em software, existem formas mais simples e mais complicadas, existem formas que vão te trazer uma imagem 3D que você pode até demonstrar para o seu cliente, mostrar para o seu cliente como é que vai ficar aquela iluminação, ou você pode fazer isso à mão e simplesmente ter a comprovação de que sua iluminação vai atingir aqueles critérios. Mas você precisa cumprir aqueles critérios. Até porque isso dá margem para uma reclamação trabalhista lá na frente. Se o ambiente de trabalho não tiver iluminação adequada e esse funcionário tiver problemas visuais, desenvolver enxaquecas, desenvolver problemas, né, de miopia, enfim, coisas do gênero. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e cumprir todas essas regras. Não é à toa que as normas existem, né, para garantir a integridade física das pessoas que ocupam aquele espaço. É essencial. E também, por último, segurança e proteção. Então, tá ligado ao que eu já tenho falado, né? Segurança patrimonial, segurança contra invasores, segurança para que no desenvolvimento das atividades as pessoas não se machuquem, a depender com o que elas estão mexendo, tudo isso está interligado. Então a gente está falando aqui que o projeto de iluminação ele precisa funcionar, ele precisa acontecer na intersecção desses 3 grandes assuntos, que é o das necessidades humanas, o da economia e eficiência energética e o da arquitetura. Ele vai acontecer onde o bom projeto de iluminação atende a essas três grandes perguntas, a esses 3 grandes olhares para ser um projeto completo. Mas o que a gente tira de lição disso tudo é que o projeto de iluminação é feito para as pessoas. E ele é muito subjetivo, ele depende das interpretações e das experiências individuais. Então muitas pessoas me dizem, Ju, como é que eu faço para iluminar um quarto? Infelizmente, a resposta é depende. Eu sei que é uma resposta ruim, não é a resposta que todo mundo quer, né? Seria muito mais fácil se eu te falasse, olha, você faz assim, assim, assado e tá pronto. Mas não é assim. Depende de quem vai ocupar aquele quarto. É um quarto infantil? É um quarto de adultos? É um quarto de idosos? É um quarto de um casal? É um quarto de uma pessoa solteira? Ou é um quarto de 2 pessoas que dividem o mesmo quarto, mas que não são um casal? Tantas coisas diferentes. Esse quarto tem qual estilo? Esse quarto tem quais características? Qual é o pé direito? Quais são as dimensões? Quais são os acabamentos? São tantas perguntas a serem feitas e serem respondidas através de um bom projeto de iluminação que a resposta só pode ser depende, por mais desconfortável que possa ser essa resposta, às vezes eu sei que de fato é. Então a gente precisa entender que não existe regrinha pronta para fazer o projeto de iluminação. Sempre precisam ser avaliados todos esses critérios para que a gente possa fazer um bom projeto, um projeto que seja coerente com o espaço, ou um projeto que seja coerente com as pessoas que vão usufruir daquele espaço e que atenda às suas necessidades específicas, e um projeto que seja eficiente. Portanto, o projeto ele sempre precisa ser o mais individualizado possível, o mais personalizado possível. E para isso, exige que seja feita uma análise cuidadosa no início do projeto para
conhecer todos esses parâmetros, entender todos esses parâmetros e para que a gente possa projetar da forma mais cuidadosa, mais atenciosa possível para que esse projeto seja correto e seja interessante, né? Para que agrade as pessoas que vão ocupar ali o espaço. Então, no intensivo que vai começar na terça-feira que vem, eu vou destrinchar esse assunto muito mais, tá? Vou explicar várias questões práticas. No intensivo você vai me ver projetando, né? Pegando um projeto simples, um projeto como a gente vê aí a maioria dos projetos desenvolvidos no mercado e um projeto cheio de erros, eu vou transformar de forma prática ao vivo ali, você vai estar olhando comigo, esse projeto num projeto incrível e num projeto realmente diferenciado, somente mexendo na iluminação. Esse intensivo é totalmente gratuito, vai acontecer a partir de terça-feira que vem, dia 28, às 19h07 no meu canal do YouTube. Então é só você clicar no link que está na minha bio ou então escrever aí esse link que está fixado aí no comentário, jupasqualini.com no seu navegador. Você consegue se inscrever e ali ter acesso à programação completa, receber os links das aulas com antecedência. Você consegue também entrar no grupo dos alunos do WhatsApp, onde eu vou enviar comunicações. E também todo mundo que estiver inscrito vai receber os materiais complementares depois das aulas. Toda a apresentação que for compartilhada vai ser enviada para os alunos, tá bem? Então, não se esqueça que essa semana a gente vai ter lives todos os dias. Amanhã a gente vai ter outra live às 9 horas da manhã e eu vou falar sobre quais são as 3 etapas de um projeto de iluminação à prova de erros, tá? Vai ser amanhã às 9 horas da manhã novamente. E a gente tem um encontro marcado, então, amanhã cedo. E não se esqueça de se inscrever aqui no intensivo. É só você digitar jupasqualini.com no seu navegador ou clicar no link que está na minha bio, tá bem? Até amanhã, então. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado.